Quero pedir ao se for possível, colocar a imagem do alabastro. Pela manhã, eu pedi que se colocasse essa imagem, mandei por e-mail, mas o pessoal da técnica achou que eu tinha me equivocado. Eu achei interessante também isso, porque muitas pessoas têm a ideia de que o vaso de alabastro continha alabastro. O vaso não continha alabastro, era de alabastro. Então eu procurei mostrar duas imagens de um palácio erguido no Cairo por Saladino, na Idade Média, todo feito de alabastro. E também, além disso, eram feitos... Isso, só que está deitado. Mas está deitado. Posso só levantar a foto. E o vaso que foi usado para purificar o corpo de Jesus com nardo, esse nardo estava num vaso feito deste alabastro, que é uma rocha, um tipo de mármore, digamos assim, que depois de polido, era utilizado para fins de construção ou de preparação de vasos de perfume. Por isso que fizemos questão de mostrar. Essa, por exemplo, é uma dessas imagens. Isso aí, então, é uma parte do palácio. Tem uma foto anterior. Isso aí que é alabastro, para construir prédios ou para fazer vasos. Caríssimo. E quando um sultão ou um homem rico fazia a sua casa, o seu palácio com este material, como é o caso de Saladino, estava indicado que ele era muito rico. Se tiver a outra, você pode também colocar do palácio. Se não tiver, não há nenhuma dificuldade. Então, essa é uma informação que eu queria dar. A outra é pedir a gentileza a você que pela primeira vez participa do nosso culto, se essa é a sua condição, que você se levante para receber um abraço nosso. Aqui da minha esquerda, alguém pela primeira vez? Já cumprimentei alguns. Isso. Um abraço, não um aperto de mão, um abraço. Isso. Aqui na área central, alguém pela primeira vez? Levante-se, por favor, para receber o nosso... Nossa, que família bonita. Olha, vários abraços aí. Abraço. Hudson, pode abraçar. Está liberado, pode abraçar. Isso, faz bonitinho. Ela deixa. Isso. Aqui à minha direita, alguém pela primeira vez? Levante-se, por favor, se houver. Temos ali também. Então, só se assentem quando ganharem um abraço. Aí o pastor Roberto vai dar um abraço aí. Pode abraçar, beijar. Na galeria tem alguém pela primeira vez? Se tiver, por favor, em pé, se ponha. Bem, com isso, nós saudamos a todos. Não com a nossa saudação, mas com a saudação de Cristo, que é feita de graça e de paz, para você e para a sua família. Assim todos nos sintamos saudados em nome de Jesus. Após um interlúdio, nós então vamos cantar sobre esse Jesus, o projeto completo de Deus.
A Páscoa de Jesus, para nós, a morte e ressurreição de Jesus, aconteceu por volta do dia 14 do mês de Nisan, que é uma data que no calendário ocidental cai conforme o calendário de modo mutante. O fato é que após, então, 50 dias da Páscoa, do mês de Nisan, março, abril, 50 dias depois, então, maio, junho, era a festa de Pentecostes. A festa da Páscoa vinha depois, no 50º dia, a festa de Pentecostes, 50 dias. Estavam então os discípulos, os seguidores de Jesus, embora um pouco atônitos ainda, reunidos, porque Jesus tinha feito a promessa de que eles não ficariam só e que ele enviaria aos seus seguidores um Consolador, o Paráclito, o Conselheiro, o Espírito Santo de Deus. Estavam então reunidos num certo lugar, talvez no segundo andar de uma casa, e de repente, essa é a palavra bíblica, o Espírito Santo tomou conta daquele lugar, daqueles corações, e ficaram todos aturdidos. Os cristãos aturdidos de alegria, porque a promessa se cumpria. E os de fora, porque ninguém nada entendia. Então, Pedro deu um passo à frente e disse isso que vamos ler agora, como está em Atos 2, 22 a 24 e também no verso 32. O texto é este, está no nosso programa de cultos que você tem em suas mãos, espero que você consiga ler mesmo na penumbra. Israelitas, ouçam estas palavras: Jesus de Nazaré foi aprovado por Deus diante de vocês por meio de milagres, maravilhas e sinais que Deus fez entre vocês por intermédio dele, como vocês mesmos sabem. Esse homem lhes foi entregue por propósito determinado e pré-conhecimento de Deus, e vocês, com a ajuda de homens perversos, o mataram, pregando-o na cruz. Mas Deus o ressuscitou dos mortos, rompendo os laços da morte, porque era impossível que a morte o retivesse. Deus ressuscitou este Jesus, e todos nós somos testemunhas desse fato. Essa história está contada agora nessa música, Porque Vivo está, que em pé cantaremos.
Você pode, por favor, se assentar. Nós teremos agora, então, nosso instante de fidelidade. Você, então, poderá entregar seu dízimo e a sua oferta. E nós estamos nesse contexto, e tem tudo a ver com a morte e a ressurreição de Jesus Cristo, também dando ênfase ao nosso esforço para enviar mais missionários para pregar o Evangelho ao mundo. Você pode contribuir com essa causa. Os batistas do Brasil têm, fora do Brasil, mais de 900 missionários que são apoiados por nós com os nossos recursos financeiros. Você pode participar disso nestes dias, no próximo mês, entregando uma oferta especial para a obra de missões mundiais. Mas antes dos irmãos virem, já estamos prontos para tanto, eu quero perguntar, eu quero orar, já agradecendo as ofertas que virão, e por aqueles irmãos que completaram nessa semana aniversário de nascimento, casamento ou batismo. Se você completou nessa semana aniversário, por favor, se coloque em pé, que vamos orar por você. Eu vou pedir agora, preocupado com o nosso pessoal na internet, que a câmera me acompanhe, porque eu vou até uma pessoa que completou uma idade que talvez alguns de nós não completemos. Eu me refiro à irmã Altina, que vai ficar em pé um pouquinho. Quem sabe lá no fundo nossa câmera possa pegar. A senhora pode dizer, por favor, quantos anos a senhora fez? 99. Acredite quem quiser. Vamos então orar por ela, pela gratidão, e já nos preparar para o centenário. Agora no mês de maio, nós vamos celebrar um centenário. Pastor Oswaldo Rones virá aqui num dos cultos do mês de maio para celebrar os seus 100 anos. Uma maravilha isso, né? Vamos agradecer então, vamos ficar em pé, para essa hora de gratidão, por vocês todos que nessa semana completaram o aniversário, pelo dom de Deus, pela maravilha que é Deus nas nossas vidas. Senhor, aqui nos encontramos pessoas de diferentes idades. Aqui nos encontramos porque temos a Ti como nosso Deus, porque nós amamos ao Senhor. E nós Te amamos porque o Senhor primeiramente nos amou. De tal maneira nos amaste, que deste o Teu Filho único, para morrer em nosso lugar, nos dar a vida eterna, pela qual Te agradecemos. Somos-te gratos pelos dias que acrescentas aos nossos irmãos, 99 anos, a irmã Altina e a tantos outros, também menos anos, mas igualmente muitas dádivas de Ti vindas. Damos-te graças. Damos-te graças, ó Deus, pelos dízimos e ofertas que neste mês foram entregues. Aquelas que hoje serão entregues, que nesse mês ainda serão entregues. Abençoa, Senhor, os que usam, os que administram esses recursos, para que possam ser muito bem utilizados, sabiamente empregados, santamente aplicados, de tal modo que cada real que o nosso irmão em Cristo traz, possa ser multiplicado na vida de muitas pessoas, onde quer que se encontrem. É a nossa petição e a nossa gratidão, em nome de Jesus. Todos podem se assentar, e quem trouxe seu dízimo e oferta, poderá então trazer agora.
casal, futuro membro de Itacuruçá, pode levar então as salvas. Entre os que vieram aqui para esse momento de oferta, está o irmão Leonardo Neves. Fique em pé, Leonardo, por favor. O irmão Leonardo fez uma cirurgia como aqui eu fiz, está vindo hoje, depois desse tempo, pela primeira vez. Nos alegramos muito com você, a Denise e sua família, porque Deus supervisionou toda a sua cirurgia e a sua recuperação. Vamos então agora cantar, não Adoro Cristo Vivo, mas uma música do culto da manhã, Cristo amado, sei que na força do mal. E em seguida vamos então orar por aqueles que querem colocar a si mesmos, alguém de sua família, aos pés da cruz, para uma intervenção, para uma bênção de Deus, seja ela na área da saúde, dos relacionamentos ou na área profissional. Assentados, cantaremos e você poderá ficar em pé. Em seguida, o pastor Zé Maurício vai orar a Deus pedindo por você. Vamos cantar então, Cristo amado, sei que na força do mal, apesar de ela acontecer, Tu és aquele que é sempre o meu protetor. Nosso Deus e nosso Pai, nós acabamos de cantar, sei que contigo sempre serei vencedor. Muitas vezes, ó Deus, nós entramos em lutas na nossa vida, em embates, e achamos que perdemos a batalha. Mas o Senhor é o nosso comandante, é aquele que está conosco em todos os instantes do nosso viver. Por isso, ó Pai, eu quero te pedir nesta hora, que o Senhor possa abençoar a vida de cada pessoa que aqui está.
para que possa ser um vencedor, uma vencedora na sua vida. Eu sei, ó Deus, que há momentos em que nós nos sentimos muito temerosos, inseguros, mas o Senhor está ao nosso lado. O Senhor diz que sempre estará conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Por isso nós te rogamos, ó Pai, abençoa aqueles que estão enfermos, abençoa aqueles que precisam, ó Deus, de uma bênção na sua vida familiar, espiritual, emocional, profissional. Abençoa aqueles que vão se submeter a uma cirurgia, aqueles que vão buscar um emprego no início dessa semana. Que as portas do Senhor possam se abrir na vida de cada um de nós. Dá-nos a tua graça, Senhor. Dá-nos a tua bênção. E continua, Senhor, falando ao nosso coração. Nós oramos agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem, por favor, se assentar. Nós iremos participar deste culto com este coro especial e com um grupo especial também de teatro. Eu quero registrar a nossa alegria e nossa gratidão por todos quantos se empenharam nos mais diferentes setores, desde a divulgação, os ensaios, tanto de músicos, coristas, instrumentistas, nas transmissões, no multimídia, todos que cooperaram para que tivéssemos este Jesus, o projeto completo. Estou certo que ao participarmos também agora deste momento, desta representação e conjunto de músicas, nós todos seremos inspirados a uma vida mais próxima da cruz. Vamos sempre ser recordados que Deus, o mundo, amou. E que sempre em nossa trajetória, não importa o que façamos, há uma cruz onde as nossas culpas foram pagas.
lembro como se fosse hoje. Eu estava ali prestes a ser apedrejada. Não havia esperança, até que ele chegou. E desde então foi como se a minha vida tivesse um sentido novamente. E agora ele está morto. Morto. Ele sempre fez tantos milagres, sempre teve solução para tudo. Será que ele não pode mudar essa situação agora? Agora que a gente tem que ter fé. Eu sei que eu estou pensando igual a você, que essa situação parece que não tem mais como voltar atrás, mas se tudo que ele falava dava certo, a gente tem que acreditar que isso vai dar certo de novo. Eu não sei como, mas é a nossa hora de ter fé. Mas já fazem 3 dias e ninguém consegue acreditar. Não sei, é como se todos ainda estivessem à espera de um milagre, à espera de palavras de conforto. Ele está morto. Eu só espero que depois de tudo que falaram, eu só espero que não tenham feito nada de ruim com o sepulcro. Melhor a gente ver isso agora. Mas não pode aquilo... Calma aí. Não. Aquela figura branca, que eu nunca vi nada para... Era um anjo, Maria, a única explicação... Não é uma explicação. Não, mas um anjo, então... Jesus está vivo. Vivo. A gente tem que contar para os outros. Eu ainda não acredito, depois de tudo que eu vi, tudo que eu ouvi, quantas demonstrações de fé uma pessoa precisaria ter para não fazer aquilo que eu fiz. Exatamente todas as que você teve, Tomé. Valeu, Pedro, valeu mesmo, hein? Poxa, e é exatamente isso. Lá estava na minha frente, Jesus ressuscitado, e eu com tudo na memória que a gente viveu junto. Nossas caminhadas pela Galileia, pela Judéia, os milagres que ele fez. E o que eu pensei? Minha brilhante cabeça fez o quê? Jesus, se é tu mesmo, mostra aí tua mão, deixa eu ver aí suas feridas. Deixa eu ver. O que eu fiz, cara? Ele era a melhor pessoa que já passou pela minha vida, eu duvidei dele. Como eu pude fazer isso? É questão de fé, Tomé. Fé pequena, cara. É um amigão mesmo, hein, Pedro? Um amigo igual você, não preciso nem de... Eu não tô te julgando, Tomé. Não tô te julgando, foi exatamente isso que eu fiz. Você fazendo todo esse escândalo aí, tá certo, né? Duvidar que Jesus ressuscitaria, sendo que ele disse. Mas eu neguei, ele nem morto estava ainda. E eu que achei um absurdo quando Jesus disse, antes mesmo do galo cantar, você me negará 3 vezes, Pedro. E o que eu fiz? Eu não hesitei em negá-lo. Quando a mulher me disse, você era um deles, você andava com Jesus, o que eu fiz? Eu neguei na primeira. Eu neguei a Jesus tudo que vivemos juntos.
Quando a mulher disse aquilo, eu menti para ela, eu neguei a Jesus. Mas minhas mentiras não foram só essas. Eu também menti na ceia, quando disse para Jesus que eu não negaria. E quando eu estava lá, colocando a mão nas feridas de Jesus, vendo o buraco do prego no osso, as feridas dos açoites, dos chicotes, as cicatrizes dos espinhos, eu fiquei pensando que dor que ele não deve ter sentido por mim, que dor. Por nós, Tomé, por nós. E o que eu fiz? Eu neguei. Eu ainda não acredito. Como eu pude ter uma fé tão covarde e virar as costas para Jesus no momento mais difícil da vida dele? E o que eu faço? Eu nego. Cara, mas Jesus, e quando eu estava lá fazendo essas coisas com Jesus, Jesus estava olhando o fundo dos meus olhos. E não foi um olhar de reprovação, um olhar de julgamento. Jesus não fez isso. Foi aquele olhar sereno, olhar amoroso, um olhar que me quebrou completamente. E ele apenas lembrou que era realmente feliz quem não via e cria. Olha só para nós dois, nós nunca fomos nada antes. Ninguém nos dava importância, ninguém nos dava atenção. Eu nunca me senti amado de verdade, até o dia que conhecemos Jesus. Ele sempre foi tão carinhoso, tão amoroso, tão compassivo com todos nós. Errávamos tanto antes, erramos tanto hoje ainda. Mas Jesus é assim, Ele sempre vai estar conosco, Ele sempre vai nos perdoar. Que nós ainda duvidemos da presença dEle, que nós duvidemos que Ele realmente está do nosso lado, ou até mesmo que nós neguemos Ele. Pedro, eu serei feliz sem ver. É isso, Tomé. Fé. Então nós seremos felizes, sem ver, sem negar. No começo desse culto nós lemos um texto que eu introduzi como sendo as palavras de Pedro, num sermão inspirado, num sermão improvisado, num sermão não estudado, num sermão que não tinha a Bíblia no qual ele se basear e expor, como nós temos agora. E nesta mensagem àqueles ouvintes e a nós, Pedro disse o seguinte: Jesus de Nazaré foi aprovado por Deus diante de vocês por meio de milagres, maravilhas e sinais que Deus fez entre vocês por intermédio dele, como vocês mesmos sabem. Pedro continua: este homem lhes foi entregue, dedicado, apresentado, por propósito determinado e conhecimento prévio de Deus. E vocês, com a ajuda de homens perversos, o mataram, pregando-o na cruz. Esta é a primeira parte do Evangelho. Como tenho salientado ao longo dessa semana, o projeto completo de Jesus começa na manjedoura, prossegue na cruz, mas continua. Mas Deus o ressuscitou dos mortos, rompendo os laços da morte. E olha a maravilha dessa frase. Porque era impossível que a morte o retivesse. Deus ressuscitou esse Jesus, e todos nós somos testemunhas desse fato. Todos aqueles que já ouviram contar a história de Jesus são testemunhas da história de Jesus. Pedro, por exemplo, ou Tomé, um pouco aqui personificado, representado, não viu Jesus ressuscitar. Ninguém viu Jesus ser ressuscitado.
chegaram ao túmulo, procuraram o lugar onde ele fora posto, envolto em cordas e panos, e ele ali não mais se encontrava. Esse fato de não haver testemunhas oculares da ressurreição levou que alguns, àquela época, encontrassem uma resposta para explicar o fracasso da razão ou o fracasso da guarda montada para proteger o corpo, dizendo que os discípulos o tinham roubado. Contra todas as evidências, discípulos desorganizados, atônitos, atordoados, perplexos, diante da morte de Jesus. Quando chegaram as mulheres primeiro, depois os homens ao túmulo, viram-no sem o corpo que queriam honrar, perfumando-o, ungindo-o, unguentando-o. Não estava mais ali. Por isso eu disse que não houve testemunhas. Talvez o fato mais extraordinário de história do universo depois da criação do universo e do ser humano foi a ressurreição de Jesus. Se pudéssemos fazer uma comparação, o mesmo esforço que Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito desprenderam para criar o mundo, esse esforço foi despendido para ressuscitar Jesus. Mas não houve testemunhas. Não podia haver testemunhas. No entanto, houve testemunhas de que o túmulo, uma vez cheio do corpo de Jesus, estava agora vazio. Todos sabemos que os túmulos daquela época eram diferentes dos de hoje. Era uma caverna esculpida na rocha. Algumas vezes contendo algumas salinhas, para que se pudessem guardar ali vários corpos, horizontalmente, não verticalmente como se fazem hoje nos túmulos. Quando entraram, olharam bem fundo, eu imagino que do lado direito, olharam para o lugar onde fora posto o corpo de Jesus. Os discípulos colocaram o corpo de Jesus, sabiam onde tinham colocado o corpo de Jesus. As mulheres sabiam onde estava o corpo de Jesus. Não havia confusão possível. Entraram, olharam e não viram o corpo de Jesus porque lá não estava. Porque durante a madrugada, pela ação poderosa de Deus, aquele corpo voltou à vida. E disso não houve testemunhas. Mas houve testemunhas, muitas testemunhas, de que aquele corpo não estava mais ali. Mais do que isso, Jesus ressurreto apareceu a várias pessoas, a mais de 500 pessoas, contou o apóstolo Paulo. E todos que viram a Jesus, conversaram com Jesus, como Tomé, posteriormente, e outros, eram testemunhas de que o morto estava vivo, logo que houve uma ressurreição, porque não havia nenhuma dúvida que o corpo foi ali colocado. E nenhuma dúvida de que o corpo ali não estava. E não foi roubado. E não foi levado para a Índia ou qualquer outro lugar, como creem alguns, porque aquele corpo continuou andando, perambulando, tabernaculando com as pessoas que o seguiam, ensinando-os, dizendo: olha, estarei com vocês até o fim dos séculos. Deixo-lhes a paz, a minha paz deixo com vocês. Fiquem tranquilos, que no tempo oportuno eu vou mandar o Consolador, o Espírito Santo, o Paráclito de Deus. É isso que Pedro está dizendo. Deus o ressuscitou dos mortos. Jesus não se ressuscitou a si mesmo. Ele foi
ressuscitado dos mortos. E Pedro então usa algumas palavras, dizendo que ele rompeu, ao ser ressuscitado, os laços da morte. Isto é, ele estava envolto em panos, até hoje se enterra assim na região da Palestina. Todo coberto, enrolado em panos. De tal modo que se ele mesmo desejasse sair, não conseguiria. Mas pelo poder de Deus, os laços que o prendiam à morte foram rompidos. E o texto nos traz essa extraordinária descrição, essa magnífica explicação. Era impossível que a morte o retivesse. Nós morreremos um dia. Hoje mesmo morreu um dos membros de nossa igreja, irmão Melquisedeque Ramos da Costa, agora há pouco. Nós morreremos um dia. E ficaremos no túmulo. A morte vai reter o nosso corpo. Mas não reteve o corpo de Jesus. O que aconteceu com Jesus? Essa é uma resposta importante, porque é isso que vai acontecer com todos quantos aceitam a cruz. Aceitar a cruz, aceitar o fato da cruz, aceitar a graça na cruz oferecida em forma de sangue para nos limpar dos pecados, fará também com que a morte não nos retenha. Por isso, o completo projeto de Jesus é vida, morte e ressurreição. Jesus é o protótipo daquilo que nós seremos. Somos aqueles a quem a morte não retém. Retém o corpo por um tempo, mas esse corpo um dia também será ressuscitado pelo poder de Deus. Você vai dizer, mas isso é impossível. Digamos que eu já esteja morto há muitos anos, já seja pó, como é que eu serei ressuscitado? Pelo mesmo poder que ressuscitou a Jesus ao terceiro dia, também isso era impossível. Mas Pedro diz, nós somos testemunhas de que Deus ressuscitou este Jesus. Ao fazer isso com Jesus, Deus nos mostra que é isso que fará conosco. Por isso a história da ressurreição é importante. Não é apenas uma história, é uma promessa, é uma garantia. Jesus é o protótipo daquilo que nós seremos. Quando então você aceita que Jesus Cristo morreu na cruz por você, de imediato o túmulo fica vazio. E a sua vida passa a ter pleno sentido, porque o projeto de Deus para você se completou. Todas as músicas que ouvimos, nesses vários cultos, neste de agora também, têm uma mesma afirmação. Estávamos todos distantes de Deus por nossa própria escolha. Isso ainda hoje é verdade. Enquanto não estamos juntos à cruz, nós somos como ovelhas sem pastor, rumo ao matadouro. Palavras do próprio Jesus. Mas ele na cruz nos reúne para nos pastorear e nos conduzir para ver o túmulo dele vazio. O túmulo vazio de Jesus quer dizer que o nosso um dia também ficará vazio.
Quando seguimos lendo os evangelhos, bem como o primeiro capítulo do livro de Atos, nós aprendemos que Jesus, depois da ressurreição, ainda caminhou conosco, tanto em Jerusalém como na Galileia, no mesmo mar onde ele chamou os seus discípulos, na mesma praia, nos mesmos barcos. A história não termina assim. Assim como houve testemunhas de que Jesus, o morto, estava vivo, muitos olhos o viram quando ele foi puxado para o alto, quando ele foi para o céu, protótipo da nossa jornada. Nós também iremos seguir a Jesus. Você vai dizer, isso é impossível. Mas era impossível Jesus ser ressuscitado. Ele o foi. Era impossível ele ser atraído à casa final, à casa do Pai. Mas ele foi. Ele disse que mandaria um Consolador. Impossível se ele morto estivesse. E ele mandou. Seria impossível que ele hoje ainda não aquinhoasse as nossas vidas com o seu cuidado, a sua ternura. Mas ele faz isso, embora seja racionalmente impossível, ele faz. Ao ir para o céu, podemos imaginar, ele deixou o túnel aberto. Essa será também a nossa jornada. Este é o projeto completo de Jesus. E quando contamos e cantamos, representamos e gritamos essa história, cada um de nós tem que perguntar-se a si mesmo: o que é que eu faço com essa história? Ouço-a, guardo-a, repito-a. É isso o que devemos fazer, mas só isso? Ou também nos tornamos parte dessa história? Reconheço então que Jesus veio para morrer no meu lugar, como ouvimos o coro entoar. Reconheço que, tendo ele ressuscitado, garantiu também a minha ressurreição. Essa é a nossa escolha, a nossa decisão. Esse projeto se completa na sua vida quando você diz: sim, Jesus morreu no meu lugar e ressuscitou para mostrar como e para onde eu vou. A minha vida não acaba aqui. Jesus não veio apenas para me ensinar a ser santo ou a viver melhor, sabiamente. Veio para fazer isso, mas veio também para me ensinar o caminho para o céu. Eternidade é a palavra. Esse é o destino de todos nós. Jesus veio preparar este caminho. Então, quando nós ouvimos essa história e reconhecemos que não é apenas uma história, mas o projeto de Deus para nós, a nossa vida nova começa. Uma vida de certeza, não de incertezas. Uma vida de paz e não de medo. Uma vida de alegria e não de tristeza. Uma vida de liberdade e não de prisão, a que tipo de prisão seja. Esse é o projeto de Jesus, do qual nós todos somos chamados a participar. Gostaríamos que então, todos nós aqui, a começar por mim, cada um em nossa condição, pudesse pensar nisto. A música final diz que: Pai, eu lhe dou graças pelo preço que o Senhor pagou.
Foi um sacrifício de amor que me comprou. Eu agora sou um ungido, um abençoado, um perfumado pelo Senhor. Senhor, pelos cravos nas tuas mãos, eu te dou graças. Porque na cruz, com o seu sangue, o Senhor lavou a minha mente, o meu coração, me deu perdão, restaurou entre nós a comunhão que estava partida. Então, o Senhor é digno, como soberano Criador, de receber a nossa adoração. Tu és em Jesus o Cordeiro de Deus, que morrendo por mim, tirou os meus pecados. Tu és o Cordeiro de Deus, que ressuscitou e foi elevado aos céus. Digno és, Senhor. Vamos participar e cantar assim. Graças eu te dou, Pai, pelo preço que pagou, sacrifício de amor que me comprou, ungido do Senhor, pelos bravos mãos, graças eu te dou, ó meu Senhor, lavou minha mente e coração, me deu perdão, restaurou minha comunhão. Digno é o Senhor, sobre o trono está, soberano Criador, vou sempre te adorar. Elevo minhas mãos ao Cristo que venceu, Cordeiro de Deus morreu por mim, mas ressuscitou. Digno é o Senhor. Graças eu te dou, Pai, pelo preço que pagou, sacrifício de amor que me comprou, ungido do Senhor, pelos cravos em suas mãos, graças eu te dou, ó meu Senhor, lavou minha mente e coração, me deu perdão,
Deus ressuscitou, digno é o Senhor, Mas ressuscitou, digno é o Senhor. Essa é a nossa história. A história que temos para contar. Assim, nesse dia, nós a contamos. Participe dela. Participe dessa história. Reconheça que Jesus é o seu Senhor e o seu Salvador. Reconheça que o seu futuro está garantido, porque Jesus o garantiu e fez o caminho pelo qual iremos trilhar. A sua vida não acaba aqui. Ela pode terminar na eternidade junto a Jesus, diante do qual cantaremos: digno é o Senhor. Ao final deste culto, estaremos os pastores à porta e os nossos irmãos do Ministério do Acolhimento à nossa esquerda, numa sala para tanto, onde você, se quiser, poderá receber um exemplar do Novo Testamento, deixar um motivo de oração, ou falar de qual é o seu desejo a partir da história que você ouviu. Voltamos a nos encontrar amanhã, às 7 horas, no culto de estudo bíblico e oração. Na terça-feira, à meia-noite, nosso programa de TV, Convite à Vida, canal 14 da NET. Quarta-feira, às 7h30 da noite, nosso culto cantado da Páscoa. Todos os dias pela manhã, às 9 horas da manhã, culto de oração aqui. E depois, no domingo, às 6 da manhã, às 9, às 11, às 17h30, às 19h30. Temos muitos motivos para nos encontrar. Sobre o nosso irmão recentemente falecido, Melquisedeque Ramos da Costa, então logo tenha as informações, eu enviarei aos irmãos por e-mail. Seu sepultamento será amanhã, mas não temos ainda as informações sobre horário e local onde isso vai acontecer. Informarei então ainda hoje a todos os irmãos que estão cadastrados na lista de membros da igreja, na lista de e-mails da igreja. Quem não estiver, basta colocar num papelzinho e me entregar ao final, que hoje mesmo cadastro e já mando esta informação. Vou pedir então ao nosso grupo coral, após a oração que vou fazer agora, para cantar essa música tema do cristianismo: Há uma cruz. Que então agora o amor de Deus Pai, Pai de Jesus Cristo, nosso Pai, a graça de Jesus Cristo, Filho de Deus, nosso irmão, homem Deus, nosso mediador único entre nós e Deus, e que a comunhão do Espírito Santo de Deus, enviado pelo Filho para nos confortar, fortalecer e vivificar, conosco estejam hoje, todos os dias das nossas vidas, até o final. Em nome de Jesus oramos. Amém. Todos podem se sentar para ouvir Há uma cruz.